O Espírito Santo hoje te convida a voltar a sonhar. Às vezes a gente tem umas expectativas muito grandes em alguma coisa, a gente quer que Deus faça, mas que faça desse jeito. Quando Deus não faz daquele jeito esperado que a gente quer que Ele faça, a gente fica frustrado e para de sonhar, porque toda vez que a gente sonha, a gente parece que se frustra. Eu sei que às vezes a gente tenta entender o agir de Deus, entender como que Ele vai fazer aquilo que Ele nos prometeu, só que Deus não age do jeito que queremos. Deus não age da maneira que a gente quer. E não cabe a nós limitar Deus, colocar Deus numa caixinha e falar assim, ó, você só pode trabalhar desse jeito. Ao decorrer da mensagem você vai entender do que eu tô falando. Coloque na sua cabeça que Deus faz infinitamente mais do que você pede e pensa. Então, seu conhecimento é limitado, sua sabedoria é limitada, você só tem um conhecimento do hoje e do passado, você não tem conhecimento de futuro. E Deus é onisciente. Então, não importa o que esteja acontecendo com você, coopera para o bem. E os planos de Deus para você são bons. A palavra de hoje vai ser em 1 Reis 17, versículo 17, que diz: Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: O que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Viestes para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho. Respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde ele estava hospedado, e o pôs em cima da cama. Então clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, trouxestes também desgraça sobre essa viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele sobreviveu, e ele ressuscitou. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: Veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor vindo da sua boca é verdade. O contexto dessa passagem é bem conhecida. A viúva que fala nessa passagem é a viúva de Sarepta, que Deus ordenou a Elias para que ele fosse a uma terra, que uma viúva ia sustentar ele, que aconteceu um milagre, que o óleo não se acabou na botija. É a viúva que Elias pediu água e pão. Vocês conhecem bem quem ela é. Após algum tempo desse milagre, do óleo que não se acabou, a Bíblia não enfatiza que passou o tempo, porque a Bíblia pula capítulos e de um capítulo para o outro pode ter passado 10 anos e a gente não sabe. A Bíblia não deixa bem claro, mas é notável que passou um tempo. Enquanto eu estava lendo isso, eu me perguntei por que que Deus permitiu que o filho dessa viúva morresse? Qual o sentido disso? O que que ele queria extrair dessa situação? E é simples. Deus permitiu que o filho dela morresse porque Deus queria tratar com ela. Ela estava com dúvidas e cambaleando na fé dela. Eu sei disso porque em versículos anteriores ela viveu um milagre, ela presenciou um milagre acontecer na frente dela. E ela só viveu esse milagre porque ela confiou que Elias verdadeiramente era um homem de Deus, era um profeta. E por isso fez o que ele mandou, na esperança de que o que saiu da boca dele era a palavra de Deus. Mas algum tempo depois, podemos ver a dúvida dela na fala. A boca fala do que o coração está cheio. E quando o filho dela morre, ela deixa escapar isso. No versículo 24 dessa mesma passagem que a gente leu, diz: Agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da sua boca é a verdade. Mas ela já não tinha um testemunho claro e evidente que Elias era realmente um profeta, era realmente um servo de Deus, um homem de Deus. Ela viu que Deus era com Elias quando viu que o que saiu da boca dele era verdade. O óleo na botija não se esgotou e mesmo assim, quando o filho dela ficou doente e morreu, ela perdeu a fé. E é isso que acontece. Tem crises na nossa vida que chega, tempestades tão fortes que chegam na nossa vida que faz a gente perder a nossa fé, porque Deus fala uma coisa e a realidade é completamente contrária. Os ventos é completamente contrário. E isso nos faz cambalear na nossa fé. Quando Deus não age no nosso jeito, a gente fica frustrado e acha que Deus não vai fazer. E a gente tem que ficar revalidando toda hora, falando com Deus: Deus, você realmente vai fazer? E por que que a gente fica com essa dúvida constante no nosso coração? Porque a gente fica constantemente olhando pro vento, olhando para as situações contrárias e não confia no que Deus diz plenamente. E por que que a gente não confia? Porque a gente fica com os olhos fixados num lugar que não era pra gente estar olhando, era pra gente estar olhando fixamente para Jesus, como Pedro andou sobre as águas, quando ele reparou nos ventos contrários, ele olhou pro lado, olhou pro outro, viu que a tempestade era forte demais e que o seu ele afundou. Mas Jesus, pela misericórdia e pela graça, segurou ele pela mão e levantou ele de volta. É a mesma coisa que acontece com a gente quando a gente passa por uma crise tão forte que a gente precisa exercer a nossa fé e Deus fala: vou te prosperar financeiramente. E você olha ao seu redor, você tá cheio de dívida, não tem
comida em casa, enfim, e Deus fala que vai te prosperar financeiramente, é difícil acreditar. A realidade não bate com a nossa fé. Quando Deus quer exercer a nossa fé, treinar ela, a maioria das vezes, se não todas as vezes, a realidade não vai bater com o que Deus disse. E ela cambaleou na fé dela porque Deus não agiu conforme a vontade dela. Deixa eu te explicar. Ela não queria que o filho dela morresse. Ela queria que Deus curasse o filho dela enquanto ele estava enfermo, enquanto ele estava doente. Essa era a expectativa dela. E quando ele morreu, e quando o filho dela morreu, ela diz: "Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho?" Então, quando Deus não age com base nas expectativas dela, ela se frustra e acha que Deus está castigando ela, e ela perdeu a fé. Em momentos de crise na fé, quando a gente está passando por um processo, por um deserto, a gente está muito vulnerável sentimentalmente. Então, o inimigo se aproveita da nossa humanidade, dessa fase de vulnerabilidade, e ele fica atacando setas de dúvida na nossa mente, alimentando a dúvida, fazendo que a nossa fé vá diminuindo a cada dia. Ele quer obstruir, ele quer que a gente fique cego, surdo e mudo, e não veja, não sinta e não ouça o que Deus está dizendo. Que dá mais glória ao nome de Deus: curar um enfermo ou ressuscitar um morto? Então Deus não age com base no seu desespero. Nada do que você faça aqui, nada, nenhum chilique, nenhum desespero vai fazer os processos irem mais rápidos. Você tem que aprender a suportar o processo confiando em Deus. Acontece a mesma coisa na passagem onde Jesus ressuscita Lázaro. Deus permitiu que Lázaro ficasse doente, Deus permitiu que ele morresse, Deus permitiu que passasse 4 dias. Deus permitiu tudo isso, mas por que que ele permitiu? Para a honra e glória do nome dele. Só que Marta e Maria tinham uma expectativa e elas se ancoraram em Jesus, porque sabiam que ele tinha o poder de curar pessoas enfermas e doentes. Então elas ancoraram as expectativas nele, e a expectativa delas era que Jesus vai vir aqui e vai curar meu irmão e vai ficar tudo bem. Só que quando Lázaro morre e Jesus não chega, a expectativa dela é quebrada, e pela expectativa dela ser quebrada, a fé também foi destruída. A fé que Deus poderia dar uma reviravolta nessa situação foi destruída, e ela já não tinha mais esperança. A expectativa dela era que Jesus curasse Lázaro ainda doente. Só que a missão de Jesus era ressuscitar Lázaro depois de 4 dias. Elas limitaram o agir de Deus com base nas expectativas dela. Então, elas acharam que se Jesus não curou, ele não vai fazer mais nada. Se Deus já te prometeu alguma coisa, fique em paz e tranquilize sua mente. Se Deus prometeu que vai reatar o seu casamento e aconteceu que vocês se divorciaram, mas Deus disse, não disse, tome cuidado com a sua expectativa. A sua expectativa era que Deus entrasse no seu relacionamento e curasse antes do divórcio. E quando aconteceu o divórcio, você perdeu a fé, a esperança, ou você continuou firme e confiante no que Deus disse? Não importa as circunstâncias, não importa o momento atual. Eu sei que isso, eu sei na pele como é isso. Eu sei o que é ouvir o que Deus diz e muitas vezes não confiar, porque a realidade está totalmente contrária, mas é preciso confiar. Então, se Deus falou que vai reatar o seu casamento, vai reatar o seu emprego, tome cuidado para você não limitar o agir de Deus com base nas suas expectativas. Em momentos assim, é extremamente importante que a gente blinde nossa mente, porque o diabo vai atacar a nossa realidade contra a gente mesmo, para fazer a gente perder a fé no que Deus disse. Se Deus já disse que vai te curar dessa enfermidade e a cada dia que passa a sua enfermidade só piora, continue confiando e tendo fé que Deus vai cumprir aquilo que disse. Deus não volta atrás da sua palavra, Deus não é bipolar e um dia ele tá de bem com você e no outro dia ele pensa outra coisa. Se Deus disse que vai fazer, ele vai fazer. Sossega, fique em paz e confie. Não importa as suas circunstâncias e ao seu redor o que esteja acontecendo. Entenda que Deus é um artista e ele permite essas crises para mostrar a beleza do agir dele e a glória dele ser manifestada na sua vida. A fé de outras pessoas vão ser alimentadas através do seu testemunho, assim como aconteceu comigo. E eu estou aqui para te encorajar a confiar no que Deus diz a você. Confiar independentemente das suas circunstâncias e dos ventos contrários, da tempestade, do deserto que você está enfrentando. Outra coisa, entenda que Deus sempre vai te avisar antes. Se você tem um íntimo com Deus, ele vai falar com você antes. Jesus disse para Marta e Maria através de uma mensagem que essa doença não era para a morte. Se elas tivessem confiado plenamente que Jesus era o Filho de Deus e que o que ele diz é a verdade, se elas tivessem confiado que aquela doença não era para a morte e continuasse firme naquela palavra, elas não iam ficar frustradas porque Lázaro morreu, que Jesus já disse que desde o começo que não era para a morte. Só que
Lázaro morreu, mas Jesus disse que não era para morte. Você consegue entender? Mesmo que se Jesus disse que não era para morte, Lázaro morreu, não tem por que temer. Deus move céus e terra, ele faz o impossível, mas ele vai cumprir a palavra dele. Então, se Deus disse para você que essa doença não é para morte e acabou que o seu relacionamento morreu, ou o seu trabalho morreu, sua vida financeira morreu, ei, confia que Deus vai cumprir o que ele te prometeu. Confia na voz de Deus e não nas circunstâncias ao redor. Você precisa alimentar tanto o seu espírito a ponto de enxergar, ter o discernimento do que Deus está fazendo na sua vida. Em momentos assim, é de extrema importância que a gente fixe o nosso olhar no que Deus já disse, no que Deus é, e fixar o olhar nele, colocar na nossa cabeça que tudo coopera para o bem, e se ele disse que vai acontecer, vai acontecer, e simplesmente confie nele e no que ele disse. Não importa o que você esteja passando, descansa.